Deixei meu celular na casa da Lívia para enganar o Life 3060 e poder ir à minha primeira festa de verdade, mas alguém colocou algo na bebida e acordei grávida no hospital sem memória alguma até descobrir que meu namorado perfeito, Bruno, havia drogado garotas em festas por anos e seus pais ricos tentaram me calar com processos, mas consegui que 3 outras vítimas se manifestassem e expusemos tudo até a família dele ter que deixar a cidade. Meus pais não eram ruins nem nada, mas eram super protetivos. Estou falando do Life 360. Eles rastreavam cada movimento meu, apenas encontros supervisionados e absolutamente nunca ficar sozinha com garotos. Literalmente tortura medieval para uma adolescente. A gota d'água veio depois de uma briga enorme por causa do meu namorado Bruno. Estávamos juntos há 4 meses e meus pais ainda nos faziam sentar na sala com ele sempre que ele vinha em casa. Nem nos deixavam ir ao cinema sem minha mãe sentar 3 fileiras atrás. Perguntei se Bruno poderia me levar ao baile de formatura e disseram que sim, mas só se papai nos levasse e buscasse. Nada de after, nada de jantar, nada. Estava conversando com minha melhor amiga Lívia na escola sobre como era injusto e ela falou: só diz para eles que vai dormir na minha casa sábado. Meus pais vão viajar no fim de semana, então decidi fazer isso. O rastreamento do celular era o maior obstáculo. Meus pais checavam esse app como se suas vidas dependessem disso, mas se eu deixasse meu celular na casa da Lívia, eles viriam exatamente o que esperavam ver, eu numa festa do pijama, segura e protegida, enquanto, na verdade, estaria na festa que Bruno vinha falando há semanas. Passei dias aperfeiçoando minha história de cobertura. Arrumei minha mala com lição de casa e roupas confortáveis. Por baixo de tudo estava um vestido preto que eu estava escondendo no meu armário da academia. Sábado chegou e mamãe me deixou na casa da Lívia às 18 horas. Ela conversou com Lívia por uns 5 minutos sobre nossos planos de estudo. Lívia representou super bem. No segundo que o carro da mamãe virou a esquina, vesti meu vestido. Lívia me maquiou muito melhor do que eu jamais conseguiria. Bruno me buscou às 19h30. E me senti tão livre, nenhum pai nos observando. Só eu e meu namorado indo a uma festa de verdade como adolescentes normais. A festa era na casa de um garoto chamado Ben. Os pais dele viajaram no fim de semana e o lugar estava cheio de gente. Bruno me apresentou aos amigos dele e todos foram super legais, tinha música alta tocando e pessoas dançando e finalmente me senti como se estivesse tendo uma experiência real. Na cozinha havia copos vermelhos na bancada. Bruno me deu um com uma bebida rosa que cheirava a morango e algo mais. Tinha gosto doce e desceu fácil. Bebi mais rápido do que deveria. 20 minutos depois, as bordas da sala começaram a ficar embaçadas. Meu corpo se sentia estranho. Quando tentei dizer ao Bruno que algo estava errado, as palavras saíram arrastadas. Ele percebeu imediatamente e seu rosto mudou de feliz para preocupado. O banheiro parecia longe, mesmo com ele praticamente me carregando até lá. Minhas pernas não queriam mais funcionar direito. Uma garota entrou e disse que ia buscar ajuda. Tudo depois disso veio em fragmentos. Bruno me levou para fora, onde o ar estava frio. Alguém mencionou que o irmão mais velho do Ben havia colocado algo secretamente na bebida. Meu corpo não se sentia mais como o meu. Fiquei tonta e tudo ficou embaçado. Bruno estava preocupado, não sabia o que fazer porque meus pais descobririam. Essa garota que dizia estudar medicina assumiu o comando. Ela ligou para ajuda e ficou calma. Os paramédicos chegaram e fizeram perguntas. O que eu havia bebido? Quanto? Que horas? Coisas que mal conseguia responder. Me levaram ao hospital. Lá me trataram e me deram soro. Uma enfermeira teve que ligar para meus pais, já que eu era menor de idade. Nunca vou esquecer a voz da mamãe no corredor, meio agitada, meio chorando. Quando ela entrou no quarto, esperei problemas. Em vez disso, ela só me abraçou. Papai ficou na porta parecendo pálido. Eles haviam ligado para a casa da Lívia por 1 hora depois de descobrir pelo Life 360 que meu celular não se moveu a noite toda. Lívia finalmente contou tudo. Um médico disse que tive sorte. O que quer que estivesse na bebida poderia ter ficado pior. A polícia foi informada e o irmão do Ben se meteu em problemas. 3 outras crianças da festa também precisaram de tratamento. Estava sozinha um mês depois, quando recebi a ligação. Era do hospital. O médico me fez perguntas pessoais. Respondi honestamente, não. Ele ficou quieto por tanto tempo que pensei que havia desligado. Encontramos algo inesperado nos seus exames. Meu coração afundou. Deixei o telefone cair, minhas mãos tremendo enquanto as palavras do médico ecoavam na minha mente. Grávida de uma noite que não conseguia lembrar, a voz da mamãe subiu lá de baixo, perguntando quem estava no telefone. Não conseguia respirar. Minhas pernas falharam e afundei na minha cama. Olhando para o nada, meu celular vibrou. Bruno mandou mensagem perguntando sobre nossos planos de cinema hoje à noite. A mensagem normal agora parecia sinistra e fez minha pele arrepiar. Alguém naquela festa havia feito isso comigo enquanto eu estava inconsciente. A realização me atingiu como água gelada. Meu agressor era alguém que eu conhecia. Tropecei até a porta do meu quarto e tranquei. Então mal consegui chegar à lixeira antes de vomitar. Minhas mãos tremiam enquanto respondia ao Bruno que estava doente e não podia vê-lo hoje à noite. Minha mente correu por cada rosto daquela festa, cada pessoa que estava lá quando tudo ficou preto. Lívia ligou em poucos minutos. Bruno já havia mandado mensagem para ela, preocupado porque cancelei tão de repente. Pela primeira vez desde a festa, menti para minha melhor amiga. Disse que era só intoxicação alimentar, nada sério. A mentira tinha gosto amargo. Sentei na minha cama por horas,
apenas encarando a parede. Meus olhos doíam de tanto chorar e minha garganta estava áspera. Ficava repetindo as palavras deles na minha cabeça. Um acidente. Nunca quiseram filhos. Arruinaram a vida deles. Como puderam dizer essas coisas para mim? Sempre pensei que éramos uma família normal e feliz até o divórcio. Agora parecia que minha vida toda foi uma mentira. Por volta da meia-noite, eu vi uma batida suave na minha porta. Ignorei e puxei o cobertor sobre a cabeça. Outra batida, desta vez mais insistente. Vá embora, murmurei, não me importando se me ouviram ou não. A porta rangeu mesmo assim. Esperava ver papai, mas era a mamãe que estava lá. Os olhos dela também estavam vermelhos e inchados. Podemos conversar? Perguntou baixinho. Me virei para a parede. Acho que vocês dois já disseram o suficiente. Ela suspirou e entrou mesmo assim, sentando na beira da cama. Não quisemos dizer essas coisas. Estávamos apenas chocados e com raiva. Você disse que eu arruinei a vida de vocês, respondi, minha voz quebrando. Isso não é algo que se diz quando está com raiva, a menos que realmente pense isso. Não, querida, não é. Ela parou e respirou fundo. Seu pai e eu fizemos tudo errado. Deveríamos ter conversado com você sobre tudo em vez de fazer planos pelas suas costas. Me sentei e olhei para ela. Então, ainda vão me mandar embora? Ainda vão vender a casa? Ela não respondeu imediatamente. O que me disse tudo o que precisava saber. Me joguei de volta no travesseiro. É complicado, disse finalmente. Precisamos descobrir o que é melhor para todos, exceto eu. Você quer dizer? Mamãe estendeu a mão para tocar meu ombro, mas me esquivei. Depois de mais algumas tentativas frustradas de conversa, ela desistiu e saiu. Ouvi ela e papai conversando baixinho lá embaixo por um tempo antes da porta da frente fechar. Pelo menos um deles tinha ido embora. Mal dormi naquela noite. Pela manhã tinha um plano. Se eles não me escutariam, talvez escutassem a vovó de verdade desta vez. Não apenas meu blefe, mas a vovó real. A mãe do papai sempre foi minha maior apoiadora. Ela morou na mesma casa toda a sua vida de casada e valorizava muito as tradições familiares. De jeito nenhum ela concordaria com eles vendendo nossa casa e me mandando para o internato. Esperei até ouvir papai sair para correr antes de descer para usar o telefone fixo. Não queria que ele me visse ligando para ela no meu celular. Vovó atendeu no terceiro toque. Sua voz calorosa e familiar. Oi, vovó, sou eu, disse tentando soar normal, apesar do nó na garganta. Nossa, que surpresa boa. Como você está? Meu amor, não consegui mais segurar. Tudo saiu de uma vez. A venda da casa, os internatos, os novos relacionamentos, as coisas horríveis que disseram para mim. No final estava chorando de novo e vovó estava fazendo aqueles sons calmantes que sempre fazia quando eu estava chateada quando criança. Estarei aí em uma hora, disse com firmeza. Não se preocupe com nada. Fiel à palavra, o Buick antigo da vovó entrou na nossa garagem exatamente 58 minutos depois. Observei da janela do meu quarto ela marchar determinada até a porta da frente, sua figura pequena aparecendo de alguma forma com 3 metros de altura. Ela tinha aquele olhar determinado que ficava quando estava prestes a repreender alguém. Corri escada abaixo e me joguei em seus braços. Ela cheirava canela e aquele perfume de rosa que usava há séculos. Pela primeira vez, desde toda essa bagunça, comecei a acreditar que talvez as coisas pudessem ficar bem. Onde está seu pai? Perguntou, afagando minhas costas. Correndo. Deve voltar logo. Vovó assentiu e colocou sua bolsa no balcão, como se estivesse se preparando para a batalha. Bom, vou fazer café. Café forte. Quando o papai voltou todo suado da corrida, parou como uma estátua ao ver vovó na mesa da cozinha. A cor sumiu do rosto dele. Mãe, o que está fazendo aqui? Vovó tomou um gole lento do café. Sente-se, Roberto. Precisamos conversar. Papai me lançou um olhar que dizia que sabia exatamente quem havia ligado para ela. Olhei diretamente de volta, não recuando. Pela próxima hora, vovó deu uma bronca nele. Ela o lembrou que ainda era coproprietária da casa desde que vovó a deixou para os dois. Disse, em termos inequívocos, que não assinaria nenhuma venda. Ligou para a mamãe e disse para ela vir imediatamente. Quando mamãe chegou confusa, a vovó começou com ela também. Nunca tinha visto meus pais tão quietos. Ficaram sentados aguentando enquanto vovó disse que eram egoístas e imprudentes, que estavam colocando seus novos começos acima da minha estabilidade, que lares familiares não eram apenas construções, eram âncoras, especialmente para crianças cujos pais estavam se separando. Mas mãe, papai finalmente disse, não posso pagar este lugar sozinho se também estou pagando um apartamento novo. E Jana quer se mudar com Wesley, então descubram outra coisa. Vovó respondeu rispidamente. Por que esta casa fica na família? Mamãe olhou para mim. Depois para vovó. E se você se mudasse para cá, Francisca? Você sempre diz que sua casa grande é demais para administrar sozinha. Vovó considerou isso olhando para mim. Isso estaria bem para você, meu amor. Assenti ansiosamente. Viver com vovó seria incrível. Ela fazia os melhores biscoitos e nunca reclamava quando eu tocava música muito alta. Além disso, ela estaria do meu lado se meus pais tentassem algo sorrateiro de novo. Papai passou as mãos pelo cabelo, parecendo estressado. Isso não é o que planejamos. Seus planos eram terríveis, disse. Antes de poder me parar, para minha surpresa, papai não ficou bravo. Ele realmente riu, uma risada curta e cansada, mas ainda assim, sim, estou começando a perceber isso. Passamos o resto do dia acertando detalhes. Vovó se mudaria dentro do mês. Eu ficaria no meu quarto e ela pegaria o quarto de hóspedes. Meus pais contribuiriam para as despesas da casa. Eu dividiria os feriados entre o lugar novo da mamãe com Wesley e o lugar novo do papai com Marta, que ainda não conhecia e não tinha certeza
Se queria, não era perfeito, mas era muito melhor que internato e perder nossa casa. Senti como se pudesse respirar de novo. Naquela noite, depois da mamãe ter ido embora e vovó ter dormido no quarto de hóspedes, ela não confiava no papai para não fazer algo estúpido se ela fosse embora. Papai bateu na porta do meu quarto. Tem 1 minuto. Perguntou parado na porta. Dei de ombros o que ele interpretou como sim. Sentou na cadeira da minha mesa parecendo desconfortável. Devo uma desculpa para você, disse encarando as mãos. O que disse ontem à noite sobre você ser um acidente e arruinar nosso casamento foi completamente falso e imperdoável. Não disse nada. Parte de mim queria fazê-lo se sentir mal. A verdade é, continuou. Sua mãe e eu tínhamos problemas muito antes de você chegar. Éramos jovens demais quando nos casamos. Tínhamos objetivos diferentes. Ficamos juntos porque te amávamos e queríamos que tivesse um lar estável. Então eu era a desculpa de vocês para não lidar com seus problemas, disse secamente. Ele fez uma careta. Isso não é incorreto, mas não significa que não te queríamos ou amávamos. Você foi a melhor coisa em nossas vidas. Ainda é. Queria continuar brava, mas era difícil quando ele parecia genuinamente arrependido. Então, por que iam me mandar embora? Porque somos idiotas que achamos que estávamos fazendo a coisa certa. Disse simplesmente. Os internatos têm ótimos programas acadêmicos. Achamos que teria mais oportunidades lá. E honestamente, estávamos preocupados sobre como se adaptaria nós namorando pessoas novas. Então, a solução de vocês era me mandar embora para não terem que lidar com isso. Bem maduro. Papai, ele realmente sorriu com isso. Quando você coloca assim, soa bem estúpido. Conversamos por mais um tempo. Ele me contou mais sobre Marta, que aparentemente ensinava música no colégio comunitário. Se conheceram num café no ano passado e namoravam secretamente há meses. Parecia feliz quando falava dela. O que era estranho de ver, mas também meio legal. Estaria disposta a conhecê-la algum dia? Perguntou cautelosamente, sem pressão, apenas um jantar casual ou algo assim. Pensei sobre isso, talvez, mas não agora. Ele assentiu aceitando isso. Antes de sair, parou na porta. Para seu conhecimento, estou orgulhoso de você por lutar pelo que queria, mesmo que seus métodos fossem um pouco não convencionais. As próximas semanas foram um turbilhão de mudanças, mas não as que eu temia. Vovó se mudou, trazendo sua coleção de gatos de cerâmica estranhos e seu toca-discos antigo. Assumiu a cozinha, enchendo a casa com cheiros de refeições caseiras em vez das tristes comidas congeladas do papai. Mamãe vinha frequentemente para ajudar a vovó a se estabelecer. Um dia me perguntou se queria conhecer Wesley. Estava relutante no início, mas a curiosidade venceu. Nos encontramos numa pizzaria, território neutro. Wesley se revelou esse cara alto e magro com óculos e camiseta do Star Wars. Era meio nerd, mas de um jeito legal. Ensinava física e treinava a equipe de robótica na escola dele. Não tentava muito me impressionar. O que apreciei? Sua mãe fala de você o tempo todo, me disse. Enquanto mamãe estava no banheiro, ela tem muito orgulho de você, sabia? Apenas assenti, não sabendo o que dizer, mas não o odiava, o que já era alguma coisa. A namorada do papai Marta era uma história diferente. Quando finalmente concordei em conhecê-la, apareceu com biscoitos caseiros e um disco vintage que achou que eu gostaria. Parecia que estava tentando demais, mas também trouxe o filho Lucas, que era um ano mais velho que eu e curtia os mesmos videogames, enquanto nossos pais tentavam fazer conversa desajeitadamente. Lucas e eu nos conectamos sobre estratégias do Fortnite. Eles estão tentando demais, né? Sussurrou quando nossos pais não estavam ouvindo. Demais. Concordei e nós dois rimos. Ter Lucas ali tornou a coisa toda menos estranha. No final da noite, tínhamos trocado nomes de usuário e planejado jogar online juntos. Num sábado, cerca de um mês depois da vovó ter se mudado, desci e encontrei meus pais sentados na mesa da cozinha com uma pilha de papéis. Meu coração afundou. Eles estavam de volta ao plano original, apesar de tudo. O que está acontecendo? Perguntei tentando manter a voz calma. Papai olhou para cima. Ei, vem cá. Estamos olhando alguns álbuns de fotos velhos que vovó encontrou no sótão. Alívio me tomou quando me sentei. Os papéis não eram anúncios imobiliários ou inscrições para internatos. Eram fotografias antigas, amareladas pela idade. Olha esta aqui, disse mamãe deslizando uma foto para mim. Mostrava meus pais, muito mais jovens, em pé na frente da nossa casa. Papai tinha o braço em volta da mamãe e ela segurava uma placa de vendido e sorria radiante. Foi o dia que compramos este lugar, papai explicou. Estávamos tão animados. Não podíamos acreditar que conseguíamos pagar. Seu avô ajudou com a entrada. Vovó acrescentou entrando com uma bandeja cheia de biscoitos. Ele acreditava em investir em lares familiares. Passamos a tarde olhando fotos e contando histórias. Pela primeira vez em muito tempo, parecia que éramos uma família, diferente, mudada, mas ainda conectada.